Quando você paga caro um celular, quando você paga caro uma comida, quando você paga caro um carro, uma televisão, os produtos que vocês compram, na prática vocês estão pagando lá no meio disso o salário desse juiz. E para mim estar aqui em Betim é especial. Eu tenho não apenas amigos em Betim, mas eu trabalhei também em Betim. Depois eu posso contar um breve histórico. Uma das empresas que eu ajudei a recuperar, junto com meu pai, é aqui de Betim. E é uma empresa que está funcionando até hoje com pintura automotiva. E eu vou regressar aqui daqui a alguns meses para a gente fazer uma visita lá junto com você, para você conhecer a galera que trabalha lá. Porque aqui é um modelo de cidade que precisa ser replicado no Brasil, não nos problemas. A gente sabe que Betim tem muita favela, a gente sabe que Betim chegou o crime organizado, mas uma cidade industrial, com pessoas com vocação de trabalho, faz diferença demais. Isso faz toda a diferença. Quem dera o Brasil fosse um lugar que promovesse mais cidades com essas características. A cidade em que o trabalho está no DNA das pessoas. Eu já rodei vários lugares pelo Brasil, eu juro para vocês, eu estou rodando o Brasil inteiro. E eu vejo cidades, em alguns lugares, completamente vazias de trabalho. Vocês sabem o que é uma cidade que não sai um caminhão para ir para a cidade ao lado durante 2 horas? Eu cruzei umas rodovias, eu juro para vocês, não passava caminhão nenhum na estrada. E o que quer dizer não passar caminhão? Vocês sabem o que é? Não passar caminhão significa que não há atividade econômica, as pessoas não estão produzindo nada, elas não estão comprando em escala, as pessoas estão só sobrevivendo. E sobrevivendo do quê? Numa cidade que não tem trabalho, do que as pessoas vivem? Quem é o primeiro a acertar? Dos jovens aqui. Do quem é? Vamos ver, molecada. Você, qual a sua resposta vai dar? Do quê? Não, não é tráfico. Também tem tráfico. É uma boa resposta. Eu não vou falar que ele errou, porque ele acertou também, tá? Tem um pouco de tráfico. Eu gostei. Na prova eu não daria uma resposta errada pra você. Foi uma boa resposta. Pois é. Além do tráfico, porque ele não errou, além do tráfico, auxílio do governo. E esse auxílio do governo que sustenta vários municípios que não funcionam, no fim do dia, sai de onde? Vocês sabem de onde sai? De cidades como a de vocês. A cidade de vocês, que é formada por pessoas trabalhadoras, pagam e sustenta a conta de várias cidades e de vários políticos e de vários tribunais ao redor do Brasil que custam muito e que roubam vocês. Vocês são roubados, e vocês precisam entender isso. Eu não estou em qualquer cidade, eu estou numa cidade industrial, uma das poucas cidades industriais que restam no Brasil. Vocês são os heróis da resistência, vocês são o que sobrou num país que luta para que as pessoas sejam improdutivas. É um país que quer que vocês sejam, na prática, pessoas que vivam de um auxílio, que ganham uma ajudinha do governo no fim do mês. Vocês são pessoas que não aceitaram isso como destino. Essa é a história da cidade de vocês. E nós temos que criar um país que seja amigo de vocês. Agora, como criar um país que seja amigo de vocês? E esse é um ponto pra gente conversar. Quando o próprio estado de vocês rouba vocês muito. Eu vou dar um exemplo. Vocês sabem, né, ele falou de tráfico, né? Vamos falar da polícia. Faz quanto tempo que a polícia não tem reajuste de salário aqui? Alguém sabe? Faz mais de 5 anos que não tem reajuste da polícia aqui em Minas Gerais. Os policiais estão precisando fazer bico para sobreviver, ao mesmo tempo que eles têm que trabalhar e defender vocês do tráfico que rola aqui na cidade. Agora, vocês sabem quanto custa o judiciário de Minas Gerais? Só em Minas Gerais, o judiciário custa 11% do orçamento, tá? Falando numa arrecadação de quase 200 bilhões, a gente pode falar que quase 20 bilhões de reais vai para sustentar coisa de 2 mil juízes, 2 mil e poucos juízes tem aqui. Como é que pode tanto dinheiro ir para juiz e para tão pouca gente? A maior parte dos juízes aqui em Minas Gerais ganham, na média, mais de 100 mil reais por mês. Vocês sabiam disso? Você sabe o que é prestar um concurso e ter certeza que você vai tirar mais de 100 mil reais todos os meses? Vocês não precisam pagar isso. O salário topo do salário teto que o cara poderia receber, e olha que é muito, é coisa de 46 mil reais. Isso se ele chegar no topo, que é o salário do presidente da República. Se eu ganhar a eleição, lá em outubro, o topo do salário que eu vou receber é 46 mil, que é um salarião, um salário de executivo, de empresa. Dito isso, os juízes ganham 120, 150, 170.
E as pessoas não ficam revoltadas. Quando você paga caro um celular, quando você paga caro uma comida, quando você paga caro um carro, uma televisão, os produtos que vocês compram, na prática vocês estão pagando lá no meio disso o salário desse juiz. E esse juiz, sabia que ele não pode ser demitido? Então ele pode ganhar esse dinheiro pro resto da vida dele? E sabia que não apenas ele não pode ser demitido, se ele cometer um crime, se ele roubar, no máximo ele é aposentado com esse super salário pro resto da vida dele, ou seja, ele recebe o mesmo salário e ainda não precisa trabalhar. O traficante que ele citou é uma mocinha, é a Madre Teresa de Calcutá, perto de um juiz. O juiz se torna um bandido. Então a gente vive num lugar que é muito injusto. E a gente está aqui construindo um projeto, construindo um partido político, para a gente se rebelar contra esses caras. Para a gente acabar não só com esse juiz, mas com o político ladrão, com o político vagabundo e com um país que essencialmente não dá certo. Alguém aqui acha que a vida de vocês está melhorando por causa da política? Se alguém acha, pô, levanta a mão, eu vou estar curioso, porque eu vou querer morar no seu país. Alguém aqui acha? Alguém acha, você sente que você está prosperando? Alguém sente que o fruto do teu trabalho está vindo pro teu bolso? Você, a tua família está feliz ou não? Não, né? É o básico. Eu não rodei um lugar no Brasil até agora em que as pessoas estivessem de fato felizes. Todo mundo tem que trabalhar muito mais para pagar as mesmas contas. Vocês souberam que aumentou agora, na terça-feira, aumentaram os impostos de todos os produtos que a gente consome. Vocês sabiam disso ou não? Aumentou em quase 25% para você comprar um celular, para você comprar um computador. Ou seja, se o celular custava R$1.000, vai custar 1.250. E o cara vai ter que fazer o L ainda. Ainda vão fazer o L até o fim do ano ali. Vai ter muita gente que vai pagar esse celular e vai falar, não, mas o Lula é muito bom, porque ele vai dar um botijão de gás para você. Então o que ele faz? Com a mão que ele te dá um botijão de gás, com a outra ele te tira com o imposto. E você ainda fala, muito obrigado. O homem é bom, o Lula é legal, faz o L. Isso é inaceitável, vocês têm que sentir ódio. E esse é um ponto que eu quero colocar aqui. Eu ando pelo Brasil, e eu estive agora nos Estados Unidos, e eu vejo dos americanos, até com os europeus, eu vejo uma diferença pra gente. A gente é um povo muito bonzinho. O brasileiro é bonzinho demais. O brasileiro aceita essas coisas e dá risada e fica tudo bem. Veja, não é errado e tampouco é pecado você ter ódio de quem lhe faz mal. Se você não tem raiva de quem faz mal, você se torna escravo. Ninguém nasceu aqui para ser escravo. Ninguém nasceu aqui para ter que ficar pagando esse imposto, para ter que estar vivendo com um assaltante botando uma arma na tua cabeça. E se você não entrega o celular, ele te mata. E se a polícia pega o vagabundo, o que acontece? É solto logo em seguida. Aqui em Minas, eu citei aqui o Tribunal de Minas Gerais, né? É o segundo tribunal mais caro do Brasil, vocês sabiam disso? É o segundo mais caro do Brasil. É o segundo tribunal com o maior número de juízes que recebem super salário. Então um tribunal desse custa muito, tinha que trabalhar muito, certo? Pois é, não trabalha. É um dos 10 tribunais mais lentos do Brasil. Vocês sabiam disso? Quer continuar? Foi aqui, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que um vagabundo assaltou e estuprou e foi preso 5 vezes por conta disso. Ele chegou a estuprar a própria mãe. Vocês sabiam desse caso? Alguém ouviu falar desse caso? Ele estuprou a própria mãe e foi solto. Sabe o que ele fez depois que saiu? Ele encontrou uma menina menor de idade que cometeu um crime bárbaro dessa natureza e matou ela. Vocês acreditam que vocês vivem num país que tem justiça? Se vocês não têm ódio, eu não tô falando pra você odiar só esse cara. Esse cara tinha, me desculpa as palavras aqui porque tem criança. Esse cara tinha que estar morto. Alguém aqui acha que esse cara não tinha que estar morto? Esse cara tinha que estar no inferno agora. Mas Renan, quem vai julgar isso é Deus, é Jesus Cristo. Tudo bem, vamos enviar ele lá para Deus fazer o julgamento com ele. Renan, deixa eu fazer um parênteses aqui agora. Porque você deve ter visto o caso do juiz que liberou o rapaz que estuprou uma criança. Sim, é o desse caso. Não, esse é outro. Ah, calma aí, é outro? Esse é outro. Nossa, o Brasil tá... Porque o juiz falou assim, não, eles são casados. Sim. Eles podem ficar juntos porque eles têm relação. Ah, sim, essa é a de 12 anos. Exatamente. A outra é a de 8. Que o outro... Isso, tá certo. Esse juiz aqui de Petim, ele era daqui de Petim. E ele julgava casos envolvendo pedofilia. Que horrível, cara. Aqui em Petim. Do mesmo tribunal.
Não sei se é o mesmo tribunal, mas que é primeiro tudo que perto da região. Sim, mas vamos colocar o tribunal como a Justiça de Minas Gerais. Tá circunscrito na Justiça de Minas Gerais. Mas ele aqui de perto, ó. 3 minutos da nossa distância aqui, tinha um juiz que ele permitia a pedofilia e agora, nessas últimas 2 semanas, que começou a ter toda essa polêmica, né, envolvendo o noticiário, envolvendo os tribunais, não só de Minas, mas do país inteiro, foi descoberto que ele estava sendo acusado há muitos anos por familiares e outros de que ele também era um pedófilo. Então, quando a gente vê isso muito perto da gente, não é uma situação que eu estou falando, como o Renan disse, que a gente faz o trabalho aqui perto, a gente vê isso muito do nosso lado, muito perto. Eu não estou falando de um caso que aconteceu no Rio Grande do Sul, longe da gente, não. Esse caso é aqui, ó, na nossa casa, do nosso lado. E quando você imagina que um mal pode chegar numa filha de um de vocês, um mal desses pode acometer a família de vocês, é o que você sim falou, tá perto. E esse cara recebe um salário de 100 mil reais por mês para fazer isso. Então a gente vive num país, por isso que eu peço para vocês despertarem um sentimento de raiva. Vocês vivem num país em que isso tudo é permitido e que quem faz isso com vocês, com suas filhas, suas irmãs ou até suas mães, veja, ele sai da cadeia fácil e o juiz que soltou vai receber 150 mil reais no mês. Não dá para achar isso natural. O problema é que hoje, se você reclama disso, você pode ir preso. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que eu fui condenado agora na Justiça de São Paulo porque eu briguei com uma petista, eu falei que ela era uma jeca, uma deslumbrada. E aí uma juíza de esquerda falou que eu era racista porque eu chamei ela de jeca. Não tem nenhum sentido. Eu fui condenado a pagar ela 30 mil reais. Só que essa juíza, que era uma militante feminista, ela recebia 235 mil reais só no último mês. Olha o nível do país que a gente está vivendo. A gente não pode aceitar isso. E a gente está aceitando isso o tempo todo. Nós estamos nos tornando reféns, não só do bandido, mas de quem protege o bandido, que é o judiciário.